Fala, galera do Diário de Terror. Se liga nessa que eu vou contar. É uma história real, mas tão surreal que parece coisa de filme. Eu sou Lucas, motorista do SAMU há uns bons anos. Já vi muita coisa pesada, mas o que rolou naquela noite, até hoje me deixa arrepiado só de lembrar. Sério, preparem-se porque essa aqui vai mexer com vocês. Tudo começou numa noite chuvosa, daquelas que você olha pela janela e já pensa, hoje não vai ser fácil. Relâmpagos rasgando o céu, a água parecia querer engolir a cidade. Aí, claro, o rádio do SAMU não perdoa. Chamado urgente, acidente com ônibus escolar numa rodovia lá no meio do nada. Eu, a Amanda, que é enfermeira e minha parceira de guerra, e o Ricardo, nosso médico cheio de calma, partimos direto para lá. Só que olha, já de cara parecia que o universo estava contra a gente. Estrada cheia de lama, visibilidade zero e o rádio... Meu Deus, aquele rádio só chiava. Às vezes parecia até que tinha umas vozes estranhas no meio da interferência, sabe? Tipo sussurros. Achei que era só minha cabeça me pregando peça. No caminho, a Amanda viu um vulto na estrada. "Cuidado, Lucas!" ela gritou. Dei uma freada brusca, mas não tinha nada. Nada mesmo. Ricardo tentou quebrar o clima, dizendo que era a chuva e o reflexo das luzes, mas eu já estava com aquele frio na espinha. E olha que eu não sou de me assustar fácil. Quando finalmente chegamos no local do acidente, parecia uma cena de filme de desastre. Um ônibus capotado perto de uma ponte desmoronada, com crianças chorando e adultos presos nas ferragens. A tempestade não dava trégua. A gente mal conseguia ouvir os próprios pensamentos. Foi quando um cara apareceu, do nada. Ele estava usando um colete de paramédico antigo, meio desbotado, e parecia saber exatamente o que fazer. Se apresentou como Miguel e começou a dar ordens como se fosse o chefe da operação. Mandou a gente organizar os feridos, ajudou a tirar uma mulher das ferragens. O cara era bom, mas tinha algo nele que me incomodava. Ele parecia fora do lugar, sabe? Tipo, ele não estava molhado, não tinha uma gota de chuva nele. E naquela confusão era impossível não se molhar. Amanda parecia confiar nele. "Ainda bem que ele apareceu, né?" ela comentou enquanto ajudava uma criança. E eu, para não atrapalhar, só concordei. Mas algo ali não fechava. Ricardo também notou. "De onde esse cara saiu?" ele perguntou para mim. Não tinha resposta. Ele simplesmente estava lá. E parecia saber de coisas que nem a gente sabia. Se vocês acharam o começo estranho, segura aí porque agora o bicho pega de verdade. Bom, lá estávamos nós no meio daquele caos. O Miguel continuava coordenando tudo, e o jeito que ele fazia as coisas era quase como se ele já soubesse o que ia acontecer. Era bizarro. Ele tirava pessoas das ferragens com uma facilidade absurda, como se fosse feito para isso. Teve uma hora que ele fez algo que ainda me arrepia só de lembrar. Uma criança estava presa debaixo do ônibus. A gente nem sabia como começar a tirá-la de lá, porque o lugar era apertado demais e o ônibus estava muito instável. Miguel só olhou para a gente e disse, "Deixa comigo." E juro, ele entrou lá embaixo, no meio do óleo derramado e das ferragens retorcidas, e conseguiu puxar a menina para fora sem nem suar. Parecia impossível. Amanda olhou para mim com aquela cara de, como ele fez isso? Eu não sabia o que responder. Depois disso, as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. Um dos nossos monitores cardíacos, que estava completamente sem bateria, ligou sozinho. A gente tinha uma vítima inconsciente, e quando o Miguel colocou a mão no peito do cara, o monitor começou a apitar como se tivesse voltado à vida. Ricardo ficou boquiaberto. Isso é sorte demais, ele disse, mas dava para ver que ele não acreditava nem na própria explicação. E então tinha o lance das fotos. Amanda tirou algumas fotos para documentar a cena para o relatório, sabe? Protocolo padrão. Quando ela foi checar as fotos mais tarde, Miguel não aparecia em nenhuma delas. Tipo,
Nada. Todo mundo ao redor dele estava lá, mas ele, invisível. Eu comecei a ficar paranoico, olhando para ele o tempo todo, tentando achar alguma explicação lógica. Mas aí chegou a hora de irmos embora. Depois de horas de resgate, o ônibus estava vazio, os feridos estabilizados e transportados. A gente estava exausto, mas também aliviado. Só que aí, quando eu fui agradecer ao Miguel pela ajuda, ele sumiu. Não foi tipo, ele foi pro carro e saiu. Ele simplesmente não estava mais lá. Não vi ele indo embora, não ouvi um tchau, valeu, nada. Amanda e Ricardo também procuraram, e ninguém achou nenhum sinal dele. Só que o mais bizarro aconteceu quando um morador local se aproximou. Ele parecia nervoso e perguntou: "Vocês estão falando de um paramédico antigo, com um colete velho?" A gente confirmou, e ele ficou pálido na hora. Esse homem morreu aqui há anos. Ele era conhecido como Miguel, o Incansável. Morreu tentando salvar uma família presa num acidente. Exatamente aqui, nessa ponte. Eu congelei. A Amanda deixou cair a lanterna que estava na mão. Ricardo só balançou a cabeça, sem acreditar. Mas o golpe final veio quando olhei para o chão, no lugar onde Miguel tinha estado pela última vez. Tinha um colete velho, rasgado, encharcado de óleo, como se tivesse acabado de ser retirado do acidente. Sei que a cabeça de vocês deve estar a mil com tudo isso. Acreditem, a minha também estava. Depois daquela noite, eu fiquei obcecado em descobrir quem era o Miguel de verdade. Sério, não dava para engolir aquilo como só coincidência. Então, no dia seguinte, fui atrás de respostas. Comecei perguntando no nosso próprio posto do SAMU, mas ninguém parecia saber de nada concreto. Só que, em um canto meio esquecido do arquivo, achei umas fotos antigas de equipes do SAMU de uns 15 anos atrás. E lá estava ele, Miguel, com aquele mesmo colete desbotado. Só que tinha uma diferença. Na foto, ele parecia tão vivo quanto eu ou você. E não era só isso, tinha recortes de jornal também. Um deles falava de um acidente horrível naquela mesma rodovia. Miguel morreu tentando salvar uma família presa num carro enquanto a ponte desabava. O jornal chamava ele de herói, alguém que nunca desistia nem nas piores situações. Mas aí é que tá. O que eu não consegui entender é como ele estava ali, naquela noite, como se o tempo não tivesse passado. Eu comecei a perguntar para os veteranos do SAMU e foi aí que ouvi as histórias. Alguns riram, disseram que era só lenda, mas outros olharam para mim com um brilho estranho nos olhos. "Você viu ele, né?" Um deles perguntou. Quando eu confirmei, ele só balançou a cabeça e disse: "Ele aparece para quem precisa, sempre que as coisas ficam ruins de verdade." Mas o mais assustador, galera, veio depois, porque não foi a última vez que eu vi Miguel. Algumas semanas depois, a gente recebeu outro chamado. Era uma situação tão grave quanto a anterior. Deslizamento de terra em uma comunidade isolada. No caminho, comecei a notar coisas estranhas de novo. O rádio voltou a fazer aquele chiado esquisito. E de repente lá estava ele, como se tivesse surgido do nada. Miguel. Dessa vez, ele não falou muito, mas o jeito dele parecia mais sombrio, sabe? Ele nos ajudou de novo, guiando a equipe para encontrar pessoas soterradas que a gente nunca teria achado sozinhos. Era como se ele soubesse exatamente onde procurar, só que tinha algo diferente. Não era só um pressentimento, era como se ele estivesse avisando a gente de algo. No final, quando estávamos indo embora, ele olhou para mim e disse: "Cuidem uns dos outros, nem sempre vai ter alguém para ajudar." E aí, ele sumiu. De novo, sem deixar rastro, sem explicação. Só que dessa vez, eu não fiquei só assustado. Fiquei pensando no que ele queria dizer com aquilo. Será que ele estava avisando que algo ainda pior está por vir? Ou será que ele queria que a gente aprendesse alguma coisa com ele? E aí, o que vocês acham, galera? Foi o Miguel? Foi algo além disso? Eu não sei, mas uma coisa eu garanto.
Desde aquele dia, nunca mais olhei para o meu trabalho do mesmo jeito. E você, se fosse comigo, o que faria? Deixa aí nos comentários o que você acha dessa história. E claro, não esquece de curtir e se inscrever no Diário de Terror. Vai que um dia você também encontra alguém como o Miguel, né? Naquela noite, o frio parecia cortar até os ossos. Eu, Carla, estava sentada no banco da ambulância, tentando aquecer as mãos com uma xícara de café ralo. Era só mais uma noite típica no SAMU. Silêncio cortado de vez em quando por um rádio que estalava. Vinícius, meu parceiro, cochilava no volante, mas sabia que bastava o bip de um chamado para ele estar de pé, pronto. Quando o rádio finalmente tocou, o operador avisou. Acidente na BR-282, ônibus tombado, possíveis vítimas. A gente sabia o que isso significava. Correria, pressão e uma cena que nunca seria esquecida. Pronto para a ação, Vinícius? Perguntei, tentando aliviar a tensão com um sorriso. Ele só balançou a cabeça enquanto ligava o motor. Chegamos rápido. O local era um trecho isolado, com a neblina tão densa que parecia um véu vivo ao redor do ônibus tombado. Os faróis piscavam intermitentes, como se ainda estivessem pedindo ajuda. A estrada estava molhada e havia marcas de derrapagem que terminavam perigosamente perto da ribanceira. Descemos com o kit de resgate. Meu coração estava disparado, mas nada me preparou para o que vi. Entre as árvores ao lado da estrada, uma figura encapuzada nos observava. Não dava para ver o rosto, mas o jeito como estava ali, parado, fixo, fazia minha pele arrepiar. Quando me virei para avisar Vinícius, a coisa simplesmente sumiu. Carla, você tá bem? Parece que viu um fantasma. Desses, ele riu, mas eu não consegui responder. Algo ali não estava certo. Entramos no ônibus. O cheiro de gasolina misturado com sangue era sufocante. 4 crianças estavam jogadas nos bancos. 3 delas pareciam inconscientes, enquanto a quarta, bem, ela não estava ali. Tinha uma mochila ensanguentada largada no chão, mas nenhuma pessoa para quem pertencesse. Cadê o dono disso aqui? Perguntei, tentando soar calma, mas a minha voz saiu trêmula. Vinícius só deu de ombros enquanto checava os sinais vitais das crianças. Foi quando ouvi. Primeiro parecia um sussurro, como se o vento estivesse brincando entre os galhos. Mas conforme eu me movia, o som ficava mais alto, mais próximo. Quando olhei para trás, juro que vi algo passando pela janela do ônibus. Vinícius, você ouviu isso? Perguntei. Ele fez que não com a cabeça, mas estava claro que ele também sentiu. Estava tudo errado. Foi então que ele saiu do ônibus para buscar mais equipamentos. Fica de olho nelas, Carla. Eu assenti, mas meu coração estava gritando para a gente ir embora dali. Quando ele voltou, o pior aconteceu. Uma das crianças tinha sumido e no chão havia marcas de algo sendo arrastado na direção da floresta. Carla, isso não faz sentido. Quem ou o que levaria uma criança? Eu não tinha resposta. Só sabia que algo nos observava, algo que não era humano. Decidimos seguir as marcas. Tínhamos que achar aquela criança. Não era nenhuma questão de escolha, era nosso trabalho. A trilha era estreita e úmida, e o nevoeiro parecia engolir qualquer coisa que se afastasse mais de 2 metros. Cada passo era acompanhado por um barulho que não vinha de nós. Carla, tá ouvindo isso? Parece passos. Vinícius estava tão tenso quanto eu. A trilha nos levou a uma clareira. No meio, pendurada numa árvore enorme, estava a mochila da criança desaparecida. Tinha sangue nela, sangue fresco. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Murmurei, sem esperar resposta. O silêncio foi minha única companhia, até que um som gutural ecoou. Vinícius me puxou pelo braço. A gente precisa sair daqui. Mas antes de conseguirmos dar 2 passos, vimos.
Uma sombra alta e sem forma surgiu entre as árvores. Ela não tinha olhos, mas eu sabia que estava nos encarando. Vinícius apontou a lanterna e a coisa simplesmente se dissipou. Não sumiu, só se espalhou como fumaça. Voltamos correndo para o ônibus. Lá, enquanto tentávamos processar tudo, encontrei algo debaixo de um dos bancos. Um diário velho, com a capa rasgada. Quando abri, as primeiras palavras me fizeram gelar. Aqueles que entram jamais saem. As páginas seguintes estavam cheias de rabiscos e desenhos, figuras encapuzadas, símbolos estranhos e uma frase repetida várias vezes. Ele está sempre à espreita. Enquanto eu tentava entender o que era aquilo, o som do motor do ônibus me fez saltar. Ele estava desligado, mas o veículo tremia, como se algo o estivesse empurrando. Então, a buzina disparou sozinha, um som ensurdecedor que ecoou na floresta. Saímos do ônibus e foi aí que vimos pegadas humanas, descalças, circulando o veículo. Mas não havia ninguém ali. Eu não sei o que estava acontecendo, mas uma coisa era clara: aquilo não ia acabar bem. O desespero começou a tomar conta. A cada minuto, a sensação de que não sairíamos dali com vida aumentava. Vinícius estava tentando manter a calma, mas eu via nos olhos dele que ele também estava apavorado. Carla, isso não é normal. Não tem lógica nenhuma. Crianças desaparecendo, pegadas. O que está acontecendo aqui? Ele sussurrou, tentando esconder o pânico. As pegadas que circulavam o ônibus levavam para uma trilha ainda mais estreita, quase invisível no meio da vegetação. Vinícius hesitou, mas eu sabia que tínhamos que seguir. Se tem chance de achar a criança, a gente precisa tentar, Vini. Ele respirou fundo e concordou com um aceno. Depois de caminhar por alguns minutos, a trilha terminou em algo que parecia um antigo santuário. Era uma caverna pequena, com a entrada parcialmente escondida por galhos e musgo. Dentro havia um altar improvisado. Velas apagadas estavam espalhadas e a parede estava coberta de símbolos. Você está vendo isso? É como se fosse, sei lá, coisa de ritual. Vinícius iluminou os símbolos com a lanterna. Eu mal conseguia respirar. Era como se o ar ali dentro fosse mais pesado, mais denso. No altar havia uma placa de metal enferrujada, com inscrições quase apagadas. Depois de alguns segundos analisando, consegui decifrar as palavras. A vigia nunca dorme. A vigia nunca perdoa. De repente, o diário que eu tinha encontrado começou a fazer um barulho estranho. Quando o abri, as páginas estavam se preenchendo sozinhas, como se uma mão invisível estivesse escrevendo. A frase que surgiu me arrepiou até a alma. Eles estão aqui. Foi nesse momento que ouvimos. Um som gutural, baixo, como uma respiração que vinha de todos os lados. Vinícius puxou meu braço e nós corremos. Corremos como se nossas vidas dependessem disso. E talvez dependessem mesmo. Quando finalmente saímos da caverna, o som continuava atrás da gente. Não era um animal, não era humano, era algo que eu não sabia explicar. De volta à estrada, nos deparamos com um homem cambaleando. Ele parecia perdido, com as roupas rasgadas e o olhar vazio. Socorro, vocês precisam sair daqui, ele murmurou, antes de desabar no chão. Vinícius e eu o carregamos para o ônibus e tentamos estabilizá-lo. Ele estava pálido, quase sem forças, mas conseguiu murmurar. Eles nunca vão deixar vocês irem, nunca. Esse homem era Henrique, e a história que ele nos contou só tornou tudo ainda pior. Ele disse que anos atrás sofreu um acidente naquele mesmo trecho da rodovia com o mesmo ônibus. Disse que sobreviveu, mas nunca conseguiu deixar aquilo para trás, literalmente. Eles atraem pessoas para cá, sempre assim. É o farol. Ele não salva ninguém, ele chama para a morte. Henrique chorava, e sua voz tremia tanto que era difícil entender, mas o suficiente para eu saber que ele acreditava em cada palavra. Antes de terminar,
Ele apontou para o diário em minhas mãos. Esse diário é uma armadilha. Ele vai te marcar. Vocês precisam destruir isso antes que seja tarde demais. O problema? O que Henrique disse não parecia ser possível. O diário parecia indestrutível. Tentamos fazer o que Henrique pediu. Queimamos o diário. Ele só ficou coberto de cinzas por alguns segundos antes de voltar ao estado original, como se nada tivesse acontecido. Tentamos rasgar as páginas, mas elas eram mais resistentes do que qualquer papel que eu já vi. Enquanto estávamos nisso, a coisa voltou. Um vento gélido invadiu o ônibus e todas as luzes apagaram. Só dava para ouvir o som de passos e aquele mesmo som gutural que ouvimos na caverna. "Carla, tá vindo! Tá vindo!" Vinícius gritou, puxando meu braço. Corremos para fora do ônibus, mas o que vimos lá fora me fez querer desistir de tudo. A estrada estava cercada por aquelas figuras encapuzadas. Eram dezenas, todas imóveis, olhando diretamente para a gente. Henrique, com o pouco de força que tinha, se levantou. "Eu vou distrair eles. Vocês têm que ir agora." "Henrique, não! Você não vai sobreviver!" Gritei. Mas ele já estava correndo na direção das figuras, gritando coisas que eu não conseguia entender. Foi como se o chão o engolisse. Ele desapareceu no meio delas. "Carla, a gente tem que sair agora!" Vinícius insistiu, me puxando. Nós corremos até não conseguir mais respirar. Quando finalmente chegamos à base, tentamos explicar o que aconteceu. Ninguém acreditou. Para eles, o diário era só um caderno velho e vazio. O farol, segundo os registros, nem sequer existia naquele trecho da rodovia. Mas eu sei o que vi. E sei que aquilo não acabou. Naquela noite em casa, enquanto tentava dormir, meu celular tocou. O número era desconhecido. Quando atendi, ouvi uma voz infantil, quase um sussurro. "Venha nos buscar." Meu coração gelou. Levantei e olhei pela janela. No horizonte, entre a neblina, o farol piscava, chamando, esperando. Eu nunca fui de acreditar nessas coisas de histórias assombradas. Sempre fui mais cético, sabe? Mas tem coisas que, quando você vive na pele, não dá para simplesmente ignorar. Isso aconteceu comigo e com Clara, minha parceira no SAMU, num plantão que parecia ser como qualquer outro. Era uma noite tranquila, até tranquila demais para o meu gosto. A gente sempre brincava que quando estava muito calmo, era questão de tempo até algo grande acontecer. Eu estava sentado na sala de descanso tomando meu café quando ouvi um som distante, mas que cortava o silêncio da noite como uma faca, uma sirene. No início, achei que era alguma ambulância passando na rua, mas o som parecia vir de dentro. Olhei para Clara, que estava ali mexendo no celular, e ela levantou a cabeça devagar, com uma expressão confusa. "Tiago, você está ouvindo isso?" Ela perguntou, e eu só balancei a cabeça. O som vinha do pátio, onde as ambulâncias ficavam estacionadas. Mas era impossível, todas estavam desligadas. Fomos juntos, meio a contragosto, investigar. Quando a gente saiu para o pátio, lá estava ela. Uma ambulância antiga que todo mundo sabia que estava fora de uso há anos, com as luzes piscando e a sirene berrando. Cheguei mais perto, mas tinha algo errado. A cabine estava vazia, nenhuma alma dentro. Clara, sempre mais sensível a essas coisas, parecia desconfortável. Ela hesitou antes de se aproximar. "Tiago, isso está errado. Essa ambulância nem devia estar funcionando." Eu concordava, mas tentei racionalizar. "Deve ser um curto-circuito ou sei lá. Vamos desligar isso." Abrimos a porta e tentamos encontrar o painel de controle, mas nada funcionava. A sirene continuava. Decidi desconectar a bateria. Isso resolveria, né? Mas para minha surpresa, e vou ser honesto, meu pavor, o som continuou. Olhei para Clara, que estava pálida, segurando a lanterna com as mãos trêmulas. "Isso não faz sentido", ela sussurrou.
E para piorar, ao tocar na porta da ambulância, Clara deu um pulo para trás. Tá gelada, tipo muito gelada. Isso tá errado, Tiago. Confesso que senti um arrepio na espinha, mas não dava para simplesmente sair correndo. Chamamos o Luiz, nosso supervisor, e contamos tudo. Ele chegou rápido com aquela expressão de "vocês só podem estar brincando comigo". Quando Luiz viu a ambulância, a careta de ceticismo sumiu. Ele parecia incomodado, como se aquilo trouxesse memórias que ele preferia esquecer. "Tenta de novo desligar a sirene", ele ordenou, mas dessa vez com um tom de voz que não parecia o usual. Fizemos de tudo, mas o som continuava. Luiz decidiu trancar o pátio e deixou claro que ninguém deveria mexer na ambulância até resolvermos o problema. Antes de entrar, Clara parou. Eu vi no rosto dela que algo a perturbava profundamente. "Tiago, tem alguém ali dentro", ela murmurou. "Ali onde?" "Tá vazia, Clara", eu disse, tentando parecer mais confiante do que me sentia. "Eu vi um vulto de uniforme", ela insistiu, mas antes que eu pudesse responder, Luiz chamou a gente de volta para dentro. Eu queria esquecer aquilo e seguir com o plantão, mas sabia que aquela noite ia ser longa, muito longa. A gente voltou para a base, mas o clima estava estranho. Luiz ficou calado, mais calado do que o normal. Ele é aquele tipo de cara que sempre tem uma piadinha ou algo para dizer. Mas naquela noite, parecia que estava carregando o peso do mundo nas costas. Enquanto ele estava no escritório mexendo em uns papéis, eu e Clara não conseguimos relaxar. Sentamos na sala de descanso, mas o silêncio era quase ensurdecedor, como se o ar estivesse pesado. Clara estava inquieta, mexendo no celular sem nem olhar para a tela. Eu tentei quebrar o gelo. "Você acha que aquilo foi o quê? Um problema elétrico?" Perguntei, sabendo que a resposta não ia me convencer. Clara me encarou com aqueles olhos sérios. "Tiago, você viu, não tinha nada de normal naquela ambulância. E eu juro que vi alguém ali dentro. Era um homem, ele estava de uniforme." "Uniforme?" Isso me pegou de surpresa. "Tipo, uniforme de paramédico?" Ela assentiu, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Luiz entrou na sala. Ele parecia incomodado, como se tivesse ouvido a conversa. "Escuta, só para esclarecer, aquela ambulância não deveria estar funcionando. Faz anos que ela está desativada. Foi retirada de circulação depois de um acidente grave." Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo bem as palavras. "Mas não tem nada de sobrenatural nisso, ok? Só algum problema técnico." Eu percebi que ele não estava sendo totalmente honesto. "Que tipo de acidente foi esse?" perguntei. Ele hesitou. "Não importa agora. Vamos resolver isso amanhã. Por enquanto, a ambulância está trancada e ninguém mexe nela." Mas a expressão no rosto dele dizia outra coisa. Ele sabia mais do que estava contando e isso me deixou inquieto. Clara parecia sentir o mesmo, mas não quisemos insistir. A noite seguiu, ou pelo menos a gente achou que ia seguir. Era quase meia-noite quando tudo começou de novo. Eu estava cochilando na sala quando um barulho ensurdecedor me acordou. A sirene, mas dessa vez parecia ainda mais alta, como se alguém tivesse aumentado o volume de propósito. Levantei num pulo e corri até o corredor. Clara já estava lá, parada, olhando para a direção do pátio. "Tiago, tá mais perto." Eu não sabia o que ela queria dizer com aquilo até ouvir. A sirene não estava vindo de fora. Ela estava ecoando pelo corredor, como se estivesse se movendo. E então vieram os sussurros, fracos, quase inaudíveis no começo, mas depois mais claros. Pareciam vozes dando ordens médicas. "Rápido, a maca, segurem a pressão, vamos perder o paciente." Clara apertou meu braço com força. "Você tá ouvindo isso, né?" A voz dela era quase um sussurro. Eu assenti com o coração disparado. Era impossível fingir que aquilo era só imaginação. As vozes pareciam estar em todo lugar,
mas não tinha ninguém ali. Decidimos verificar o pátio, mesmo morrendo de medo. Quando chegamos lá, meu sangue gelou. A ambulância, ela tinha se movido. Antes estava num canto do pátio, mas agora estava bem no meio, com as luzes piscando freneticamente. A sirene ainda berrava, mas o que me deixou realmente apavorado foi a sensação de que a gente estava sendo observado. Clara deu um passo para trás, como se quisesse sair correndo. Isso não é possível. Ela estava trancada, Tiago. Como? Eu queria responder, mas não tinha nada que eu pudesse dizer que explicasse aquilo. De repente, senti o ar ao meu redor ficar mais frio e algo dentro de mim dizia que aquilo não ia acabar bem. Mas a gente precisava saber. E por mais louco que parecesse, eu sentia que a ambulância queria nos mostrar alguma coisa. Naquela noite, depois de tudo o que aconteceu, eu sabia que não ia conseguir dormir. Clara também parecia perturbada. Então resolvemos tentar entender mais sobre aquela maldita ambulância. Se Luiz não ia nos contar tudo, a gente ia descobrir por conta própria. Clara ficou encarregada de procurar na internet, enquanto eu tentava lembrar de qualquer história que pudesse ter ouvido dos veteranos sobre a Ambulância 22. Sempre tinha um boato aqui e ali, mas nada concreto. Tiago, achei alguma coisa, Clara disse, e sua voz soava quase como se ela tivesse medo de ler em voz alta. Ela me mostrou uma notícia de um acidente que aconteceu há uns 10 anos. A ambulância 22 estava a caminho de uma emergência numa estrada quando perdeu o controle e capotou. O motorista morreu no impacto, mas não antes de salvar uma criança que estava presa no carro. Segundo o relato, ele era conhecido por ser extremamente dedicado, daqueles que colocam o trabalho acima de tudo. Mas tinha algo mais. Vários funcionários relataram coisas estranhas, desde que a ambulância foi trazida de volta à base. Luzes que ligavam sozinhas, portas que trancavam sem motivo e, claro, a sirene que tocava no meio da noite. Clara fechou o laptop, visivelmente desconfortável. Tiago, você acha que isso tem a ver com o motorista? Eu não sabia o que pensar. Parte de mim queria acreditar que era só coincidência, mas outra parte estava começando a juntar os pedaços. No dia seguinte, a gente confrontou Luiz. Ele tentou desconversar no começo, mas depois de muita insistência, finalmente desabafou. Eu sabia que vocês iam querer saber. Ele começou com um olhar cansado. A ambulância 22 é especial. Eu não sei explicar. Depois do acidente, ela nunca mais foi a mesma. Mas ninguém acredita nessas coisas, então eu sempre fiquei quieto. Só achei que se a gente a mantivesse longe de uso, nada mais ia acontecer. E por que não destruíram ela logo? Clara perguntou, cruzando os braços. Luiz suspirou. Tentamos. Ela foi levada para ser desmanchada, mas o caminhão que a transportava capotou no caminho. Ninguém se machucou, mas a ambulância voltou para cá, como se quisesse ficar. Aquilo foi a gota d'água. Clara e eu decidimos que precisávamos fazer alguma coisa. Não dava mais para ignorar. Naquela noite, enquanto discutíamos o que fazer, Clara teve a ideia mais maluca de todas. E se ele só quer terminar o trabalho dele? Talvez o motorista, o espírito, esteja preso aqui tentando salvar mais uma vida. Eu ri de nervoso. Clara, isso é coisa de filme. Como a gente vai ajudar um espírito? Eu não sei, Tiago, mas ele claramente quer alguma coisa. Na manhã seguinte, a ambulância não estava mais no pátio. Luiz, você mexeu nela? Perguntei, sentindo um frio na espinha. Não, ele respondeu, parecendo tão assustado quanto a gente. Eu juro, eu não toquei naquilo. A 22 tinha sumido. E não importava o quão absurdo parecesse, eu sabia que aquilo ainda não tinha acabado. Alguns dias depois, Clara e eu fomos chamados para atender uma emergência numa estrada deserta. O tipo de caso que sempre deixa a gente com um pé atrás. Quando chegamos, o cenário era de arrepiar.
Um carro tombado com uma família inteira presa lá dentro. Mas não foi isso que me deixou com a boca seca. Foi a ambulância 22, estacionada logo à frente, com as luzes piscando como se estivesse nos esperando. Isso só pode ser brincadeira, Clara sussurrou, mas eu já estava saindo da nossa ambulância. A sirene da 22 começou a tocar assim que a gente se aproximou, mas dessa vez não era um som ameaçador. Era quase um chamado. Quando olhei pela janela, vi uma figura sentada no banco do motorista. Ele não me encarou, mas apontou para o carro acidentado. Sem pensar duas vezes, Clara e eu começamos a trabalhar. Conseguimos tirar a família de dentro, mas enquanto fazíamos isso, eu senti uma presença ao meu lado, como se alguém estivesse nos ajudando. Quando terminamos, olhei de volta para 22. A sirene parou e a figura desapareceu. E então, como se nunca tivesse estado lá, a ambulância simplesmente sumiu. A família sobreviveu e a gente voltou para a base em silêncio. Nunca falamos muito sobre o que aconteceu naquela noite, mas toda vez que lembro, não consigo evitar um arrepio. Eu não sei o que era aquilo, mas sei de uma coisa: a ambulância 22 cumpriu seu último plantão. Oi, pessoal. Vocês não têm ideia do que eu vivi naquela noite. Meu nome é Lívia e eu sou paramédica há uns bons anos. Já vi muita coisa por aí, mas o que vou contar hoje, bom, isso mexeu comigo de um jeito que até agora eu sinto calafrios só de lembrar. Era uma daquelas noites que parece que a própria natureza está revoltada, sabe? Chuva forte, trovões assustadores e o céu tão escuro que nem parecia ter estrelas. Eu estava na base do SAMU, conversando com o Rafael, o motorista com quem eu fazia plantão naquela semana. O cara é gente boa, bem tranquilo, mas naquela noite ele estava meio esquisito, sabe? Até comentou que tinha um pressentimento ruim. Eu ri, mas por dentro fiquei meio encucada. Aí veio o chamado: acidente na BR-116, próximo a Guaratinguetá. Só isso já era motivo para ficar apreensiva, porque aquele trecho é complicado. Mas enfim, colocamos a ambulância para rodar e seguimos para lá. Quando chegamos perto do local indicado, a chuva parecia ainda mais forte. Os faróis da ambulância iluminavam a estrada cheia de lama e foi aí que eu vi uma menina. Ela estava parada ali, no meio da chuva, usando um vestido branco. Devia ter uns 10 anos no máximo. Mas o que me gelou a espinha foi o olhar dela. Não parecia o olhar de uma criança. Era sério, profundo, quase vazio. Ela levantou a mão e apontou para um trecho mais escuro da estrada. Eu e o Rafael nos olhamos. Ele murmurou: "O que uma criança está fazendo aqui sozinha nessa chuva?" Eu não soube responder, só desci da ambulância para perguntar se ela estava bem. Quando cheguei perto, ela sussurrou: "Ajude-os antes que seja tarde." E foi só isso. Sem pensar duas vezes, seguimos a direção que ela indicou. Foi quando vimos o carro tombado numa vala, com água escorrendo ao redor. Descemos com o kit de resgate e, meu Deus, a cena era tensa. O carro estava capotado e dava para ouvir um leve som de água batendo nas ferragens. Fomos rápido. Havia 2 pessoas dentro do carro, um homem e uma jovem mulher, ambos desacordados em estado crítico. Enquanto estabilizávamos o homem, senti um arrepio. Aquele tipo que começa no pescoço e desce pela espinha. Olhei ao redor procurando a menina. Nada. Rafael também notou o sumiço. De repente, o homem resgatado abriu os olhos, por um segundo só, e murmurou algo que parecia impossível de ignorar. "Ela não nos deixa ir." Eu e Rafael congelamos. Olhamos um para o outro, sem saber o que aquilo significava. Voltamos para a ambulância com as vítimas, mas a sensação de que algo não estava certo ficou grudada na gente. Aquela noite ainda guardava surpresas que eu nunca vou esquecer. Quando voltamos para a ambulância, parecia que o ar tinha ficado mais pesado.
Era como se aquele trecho da estrada ainda estivesse agarrado em mim e no Rafael. Colocamos as vítimas nos equipamentos, fizemos o básico para estabilizar e seguimos para o hospital. Mas o que aconteceu no caminho foi o tipo de coisa que não tem explicação fácil. A jovem mulher que resgatamos começou a se mexer. Até aí, tudo bem, né? Era normal ela acordar com o movimento da ambulância. Só que quando ela abriu os olhos, parecia desesperada. Segurou meu braço com força e o que ela disse me fez gelar. Não deixem ela voltar. Pelo amor de Deus, não deixem ela voltar. Eu tentei acalmá-la. Falei que estava tudo bem, que ela estava em segurança. Mas ela repetia isso, com a voz cada vez mais fraca, até que desmaiou de novo. Olhei para o Rafael e ele estava branco como uma folha de papel. Você viu ela? Ele me perguntou com a voz tremendo. Quem? A menina, pelo retrovisor. Ela estava olhando para a gente, parada no meio da estrada. Eu queria dizer que ele estava só nervoso, mas a verdade é que eu também senti que aquela história estava muito errada. A cada quilômetro, meu coração parecia bater mais forte, como se algo ou alguém estivesse nos seguindo. Quando chegamos no hospital e entregamos as vítimas, eu só queria ir embora. Mas aí foi quando vi aquilo. No fundo da ambulância, bem no canto, estava um ursinho de pelúcia molhado. Só que esse brinquedo não estava lá antes. Tenho certeza. Olhei para o Rafael e ele ficou imóvel. Lívia, isso não é nosso. Peguei o ursinho e só de tocar nele minha mão ficou fria, como se estivesse segurando gelo. Eu queria jogar fora, mas alguma coisa me impediu. Como se aquele brinquedo tivesse alguma importância. Guardei na minha mochila sem nem pensar direito no porquê. No dia seguinte, a curiosidade começou a me corroer. Eu sabia que precisava voltar àquele lugar. Chamei o Rafael e ele relutou um pouco, mas acabou topando. Quando chegamos na estrada, o clima estava diferente. Não tinha mais chuva, mas o ar ainda parecia carregado, como se o lugar guardasse um segredo pesado. Descemos do carro e fomos até a vala onde o acidente tinha acontecido. E aí encontramos as fotos. Eram fotos antigas, espalhadas pelo chão, em meio à lama. Em uma delas, dava para ver claramente o homem e a jovem mulher que resgatamos. Só que ao lado deles estava a menina. Isso não faz sentido, murmurei. A foto parecia muito antiga, mas a menina era a mesma que vimos na noite anterior. Não era possível. Era como se o tempo não tivesse passado para ela. Mais adiante, Rafael encontrou algo ainda mais assustador. Um diário velho e encharcado. Algumas páginas estavam legíveis, e o que li me fez perder o fôlego. O trecho da BR-116 guarda mais do que vítimas. Às vezes, a estrada nos prende, e ela vem para buscar quem ainda não está pronto para partir. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. Quem era ela? E por que parecia que tudo isso tinha a ver com a menina? Enquanto eu lia, senti como se alguém estivesse nos observando. Virei para trás e lá estava ela. A menina com o vestido branco parada na beira da vala. Só que dessa vez o olhar dela parecia ainda mais vazio. Vocês não podem ir embora. Ainda não. Eu não sabia o que aquilo significava, mas uma coisa era certa. O que quer que estivesse acontecendo ali ainda não tinha terminado. Eu não conseguia tirar os olhos dela. A menina estava ali, de novo, parada na beira da vala, e tudo ao redor parecia mais frio, mais escuro. Rafael estava paralisado, e eu também. Era como se algo invisível nos segurasse no lugar. Por que você está aqui? Perguntei, tentando manter a calma, mas minha voz saiu trêmula. Ela não respondeu de imediato. Só ficou ali, me olhando com aqueles olhos que pareciam olhar direto para minha alma. Finalmente, ela abriu a boca. E o que saiu foi um sussurro tão baixo que tive que me inclinar para ouvir. Vocês salvaram eles, mas esqueceram de mim. Aquela frase me atingiu como uma pancada. Quem era essa menina? O que ela queria de nós? Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa,
Ela deu um passo para trás e desapareceu na escuridão. Lívia, a gente precisa sair daqui. Agora. Rafael puxou meu braço com tanta força que quase me derrubou. Ele estava apavorado e eu não estava muito diferente. Voltamos correndo para a ambulância. Rafael ligou o motor, mas quando ele tentou dar ré, o veículo morreu. E aí o rádio começou a chiar. Era uma voz infantil, baixa, misturada com estática, mas clara o suficiente para me gelar até os ossos. Não vão embora, ainda não. Eu comecei a rezar baixinho, coisa que nem sabia que ainda lembrava como fazer. Rafael tentava ligar a ambulância de novo, mas nada. O motor parecia morto. Foi quando olhei pelo retrovisor e lá estava ela, dentro da ambulância no banco de trás. Virei tão rápido que bati a cabeça na janela, mas quando olhei de novo, ela não estava mais lá. Rafael finalmente conseguiu ligar o motor e a gente saiu de lá o mais rápido que deu. Só que a sensação de que aquilo não tinha acabado nos seguiu o caminho todo. Nos dias seguintes, a vida voltou ao normal, ou pelo menos era o que eu tentava acreditar. Mas o estranho é que coisas começaram a acontecer. O ursinho de pelúcia que eu tinha guardado na mochila, ele reapareceu na minha cama. Pensei que fosse coisa da minha cabeça, mas não era. Rafael também me ligou dizendo que sentia como se fosse observado, principalmente à noite. Uma semana depois recebi outro chamado, outro acidente no mesmo trecho. Quando cheguei lá, a cena era quase idêntica. Um carro capotado, vítimas presas nas ferragens. Mas dessa vez eu não vi a menina. Só que eu senti. Enquanto a gente resgatava as vítimas, algo caiu do bolso de uma delas. Uma foto. Quando peguei, minha mão tremeu. Era a mesma foto que eu tinha encontrado na vala. A menina, o homem, a jovem mulher, todos juntos. Quando terminei o plantão e voltei para casa, o rádio da ambulância chiou novamente. Dessa vez, a voz dela estava mais clara, mais forte. Ainda não terminou. E foi aí que eu entendi. A estrada, aquela estrada, nunca vai deixar ninguém realmente ir embora. E é isso, pessoal. Eu não sei se algum dia vou entender completamente o que aconteceu naquela noite. Mas se um dia vocês passarem pela BR-116, próximo a Guaratinguetá, prestem atenção. Talvez, só talvez, vocês vejam uma menina de vestido branco. Se virem, não parem. Fiquem seguros e até a próxima. Se alguém tivesse me avisado que trabalhar no SAMU poderia envolver mais do que salvar vidas, talvez eu tivesse pensado 2 vezes antes de aceitar o emprego. Meu nome é Renato e trabalho como paramédico há mais de 10 anos. Já vi muita coisa. Acidentes horríveis, gritos de desespero e até pessoas partindo diante dos meus olhos. Mas nada mesmo, me preparou para o que eu e Clara enfrentamos naquela ambulância. Clara era minha nova parceira. Chegou há pouco tempo, cheia de energia e perguntas. Eu já tinha me acostumado com o silêncio dos turnos noturnos, mas ela falava pelos cotovelos. Renato, por que essa ambulância tem essas manchas de sangue? Perguntou enquanto me ajudava a organizar o equipamento. Olhei para ela e dei um sorriso de canto, meio sem paciência. Isso aí, coisa de resgate, Clara. Não importa o quanto limpem, parece que o sangue fica impregnado no veículo. Respondi, tentando encerrar o assunto. Só que ela não parecia satisfeita. Fiquei quieto, mas no fundo eu também achava aquelas manchas estranhas. Naquela noite, a garagem estava mais silenciosa do que o normal. As luzes piscavam de vez em quando. E Clara jurou que sentiu um cheiro de ferro misturado com algo podre. Eu ri, dizendo que ela estava imaginando coisas. Mas, enquanto dirigíamos para o ponto de plantão, eu senti um arrepio subindo pela espinha, como se algo ou alguém estivesse nos acompanhando.
Nosso primeiro chamado da noite foi numa estrada deserta, dessas que você evita passar quando está sozinho. Um carro havia capotado e um casal estava preso no veículo. Chegamos rápido e Clara correu para ajudar enquanto eu verificava os equipamentos. Foi quando ouvi o primeiro sussurro. Renato! Alguém chamou, mas a voz era tão baixa que eu pensei ter imaginado. Olhei para Clara, mas ela estava ocupada tentando acalmar a mulher no carro. Engoli em seco e continuei meu trabalho. Mas a sensação de que algo estava errado só crescia. Quando finalmente colocamos a mulher na ambulância, ela começou a gritar. Não, eu não vou entrar! Eles estão aqui! Eles estão aqui! Clara tentou tranquilizá-la, mas a mulher estava apavorada, olhando para o compartimento traseiro como se visse alguma coisa que nós não conseguíamos ver. Depois de muita insistência, conseguimos levá-la ao hospital. Assim que ela saiu do veículo, Clara apontou para uma nova mancha de sangue no chão da ambulância. Você limpou isso antes de sairmos, não limpou? Perguntou. Limpei, respondi, sentindo um frio na barriga. Aquele cheiro estranho voltou, mais forte dessa vez. Clara ficou olhando para mim, como se esperasse uma explicação, mas eu não tinha nenhuma. Naquele momento, entendi que aquela ambulância não era só um veículo de resgate. Ela carregava algo mais, algo que não podíamos ver, mas que definitivamente estava lá. Depois daquela noite, Clara ficou obcecada com a ambulância. Enquanto eu tentava seguir em frente, ela insistia em pesquisar sobre o veículo. Achei que era só paranoia de novata, mas confesso que também não conseguia tirar aquelas manchas e o grito da mulher da cabeça. Alguma coisa naquela ambulância simplesmente não fazia sentido. No nosso intervalo entre plantões, ela apareceu com um monte de papéis. Renato, você sabia que essa ambulância esteve envolvida em um acidente há 15 anos? Ela disse, os olhos arregalados. Eu franzi a testa. Que tipo de acidente? Clara explicou que durante o transporte de vítimas de um incêndio enorme em uma fábrica, o veículo colidiu com um caminhão em alta velocidade. Todos que estavam dentro morreram, pacientes, paramédicos e até o motorista. A história nunca foi muito divulgada, mas os poucos que souberam falaram sobre coisas estranhas que aconteceram depois. Isso explica as manchas? O cheiro? Perguntei, sem esconder o desconforto. Clara deu de ombros, mas tinha algo na expressão dela que me incomodava. Era como se ela soubesse mais do que estava me contando. Naquela noite, quando entramos na ambulância, o silêncio era quase insuportável. A luz interna piscava e o rádio começou a emitir estática do nada. Clara parecia nervosa, mas fingiu que estava tudo bem. Eu sabia que não estava. Algo naquela ambulância não queria ser ignorado. As coisas começaram a ficar mais intensas. As manchas de sangue não eram mais simples marcas. Agora, elas pareciam se espalhar. Uma noite vi algo que me fez gelar. Marcas de mãos começaram a aparecer no vidro traseiro enquanto eu dirigia. Não era possível. Não havia ninguém ali atrás. Tentei ignorar, mas Clara viu a mesma coisa. Renato, você tá vendo isso, não tá? Ela perguntou. A voz quase um sussurro. Eu só consegui balançar a cabeça. Era real. As coisas pioraram durante um chamado. Estávamos levando uma mulher grávida para o hospital quando os equipamentos simplesmente desligaram. O monitor cardíaco, o desfibrilador, até as luzes internas, tudo parou de funcionar ao mesmo tempo. Clara entrou em pânico, tentando reanimar a mulher manualmente. Eu não sabia o que fazer. Era como se a ambulância tivesse decidido que ninguém sairia vivo daquele lugar. Por sorte, conseguimos chegar ao hospital a tempo, mas o clima estava cada vez mais pesado. Quando voltamos à base, Clara encontrou uma nova marca na porta traseira. Dessa vez, era diferente. Parecia um rosto, uma expressão de dor, de sofrimento, como se estivesse gritando por ajuda. Renato, eu não aguento mais isso, Clara disse com os olhos marejados, e eu não podia culpá-la.
A verdade é que eu também não sabia quanto tempo mais conseguiria ficar naquela ambulância sem enlouquecer. Depois daquela noite, Clara não conseguiu mais esconder o medo. Renato, a gente precisa fazer alguma coisa. Isso não é normal, ela insistiu. E, pela primeira vez, eu concordei. Não era mais paranoia ou exagero. Aquilo era real. As manchas, os vultos, os sussurros estavam ficando cada vez piores. Foi quando Clara sugeriu chamar uma médium. Confesso que no início eu ri. Não porque achava engraçado, mas porque era tão absurdo que parecia a única saída. O nome dela era Dona Alzira, uma senhora com olhos profundos que pareciam enxergar a alma das pessoas. Quando ela entrou na ambulância, a expressão dela mudou instantaneamente. Essa ambulância está carregada, disse Alzira, olhando fixamente para o compartimento traseiro. Vocês trouxeram isso até aqui, mas essas presenças não querem ir embora. Estão presas. Ela começou a preparar o que chamou de ritual de libertação. Acendeu velas, espalhou sal pelo chão da ambulância e murmurou palavras que eu não entendia. Eu e Clara estávamos do lado de fora, observando tudo, quando as coisas começaram a acontecer. As luzes da ambulância piscaram como loucas, mesmo com o motor desligado. As portas traseiras se abriram sozinhas e o rádio, que estava sem bateria, começou a tocar estática. Clara segurou meu braço com tanta força que chegou a doer. Eu sentia o ar ficar pesado, como se algo invisível estivesse tentando nos expulsar. De repente, Alzira gritou: "Eles estão aqui, são muitos!" E foi nesse momento que vimos. Silhuetas começaram a aparecer nos vidros da ambulância. Mãos, rostos, sombras. Elas se moviam como se estivessem presas, tentando sair. Clara chorava baixinho e eu só conseguia pensar que tínhamos ido longe demais. Alzira continuou o ritual até tudo ficar em silêncio. Eles ainda não partiram completamente, mas agora vocês sabem o que estão enfrentando. Essa ambulância precisa ser desativada. É o único jeito. Depois daquela noite, não restava outra opção. Relatamos tudo ao supervisor, que obviamente não acreditou na história dos fantasmas, mas aceitou desativar o veículo. A ambulância foi enviada para um depósito, onde ficaria esquecida entre outros carros antigos e inutilizáveis. No dia em que ela foi levada, algo estranho aconteceu. Eu e Clara estávamos assistindo de longe quando ouvimos um som familiar: a sirene. A ambulância estava desligada, sem bateria, mas a sirene soava alta, como um grito de despedida. Alguns colegas riram, dizendo que era só uma falha elétrica. Mas nós sabíamos a verdade. Mesmo no depósito, os rumores continuaram. Diziam que à noite as luzes da ambulância ainda piscavam e quem passava por perto jurava ouvir sussurros vindos de dentro. Eu nunca mais fui lá para conferir. Para mim, aquela ambulância tinha cumprido seu propósito. E seja lá o que estivesse preso nela, agora fazia parte de algo maior. Algo que ninguém deveria tentar entender. Hoje, quando conto essa história, sinto um arrepio no fundo da alma. Não sei se foram as vítimas do passado, uma energia acumulada ou algo além disso, mas uma coisa eu aprendi: nem tudo que está morto fica em paz. Nunca pensei que uma simples noite de plantão pudesse virar meu pior pesadelo. Meu nome é Rodrigo, sou motorista de ambulância há quase 8 anos. Já vi de tudo, acidentes horríveis, brigas que terminam mal, mas nada me preparou para aquela noite. Era uma madrugada chuvosa, dessas que parecem segurar o tempo, como se tudo estivesse preso numa névoa interminável. Recebemos um chamado urgente. Um atropelamento numa estrada conhecida como Estrada Velha. Camila, minha parceira, estava meio tensa. Ela era nova no trabalho, mas corajosa. Não sei o que seria de mim sem ela naquela noite. Pegamos a viatura e fomos direto ao local. A chuva dificultava a visão.
E o barulho dos limpadores de para-brisa era quase hipnótico. Quando chegamos, meu estômago revirou. Lá estava o homem, estirado no asfalto, o corpo coberto de sangue. Parecia que ele tinha sido jogado com força. Camila ficou paralisada por alguns segundos, mas logo voltou a si e começamos a trabalhar. Colocamos ele na maca, verificamos os sinais vitais. Nada fora do normal, exceto que a respiração dele parecia pesada, quase como se estivesse engasgado. Já dentro da ambulância, seguimos para o hospital. Eu dirigia rápido, tentando vencer a chuva, enquanto Camila monitorava o paciente. Foi então que as coisas começaram a ficar estranhas. Do nada, a respiração do cara simplesmente parou. "Rodrigo, ele tá piorando!" gritou Camila. Antes que eu pudesse encostar o veículo, ouvimos um barulho alto, tipo uma pancada vindo do fundo da ambulância. Parados na beira da estrada, abrimos a porta traseira e o que vimos me deu arrepios. O homem que antes estava deitado, agora estava sentado, com os olhos arregalados e fixos na Camila. Ele murmurava algo, mas era incompreensível, quase como um idioma desconhecido. Camila tentou acalmá-lo, mas antes que ela chegasse perto, ele desmaiou de novo. Parecia morto dessa vez. Voltamos para a estrada sem entender o que tinha acabado de acontecer. Camila não conseguia tirar os olhos do paciente, enquanto eu tentava me concentrar no caminho. Só que o pior ainda estava por vir. Quando finalmente chegamos ao hospital, o desespero tomou conta. Assim que abrimos as portas da ambulância, ele não estava mais lá. O banco onde o colocamos estava vazio. Só que o mais estranho era a enorme poça de sangue que ficou no lugar. Camila e eu trocamos um olhar, e eu percebi que ela estava tão aterrorizada quanto eu. "Rodrigo, ele saiu enquanto a gente dirigia? Como isso é possível? A porta nunca abriu." Eu não sabia o que dizer. Fomos direto ao balcão de atendimento do hospital. Perguntei se alguém tinha visto um homem sair da ambulância. Nada. Ninguém viu nada. Pedi para verificarem as câmeras de segurança, mas nenhuma imagem mostrava alguém saindo ou mesmo a porta traseira abrindo. O paciente simplesmente sumiu. Enquanto Camila explicava o que tinha acontecido para os enfermeiros, algo chamou minha atenção. No chão da ambulância, bem onde a poça de sangue estava, tinha um pedaço de papel. Peguei com cuidado. Estava encharcado de sangue, mas dava para ler algumas palavras borradas. A mensagem era curta e bizarra. "Ajude-me. Estou preso." Voltei para a ambulância para limpar o banco. Não era a primeira vez que lidava com sangue, mas aquele parecia diferente. Era grosso, quase viscoso, e por mais que esfregasse, a mancha não saía completamente. Quando terminei, dei uma última olhada no banco e senti um arrepio na espinha. Parecia que a mancha estava se formando de novo, lentamente, como se o sangue estivesse voltando. Camila voltou para a ambulância e quando viu a mancha reaparecendo, ficou pálida. "Isso não é normal, Rodrigo. Tem algo muito errado com isso tudo." Eu queria dizer algo para tranquilizá-la, mas como eu poderia? Nada daquilo fazia sentido. A única coisa que conseguimos fazer foi voltar ao local do atropelamento. Talvez lá encontrássemos alguma resposta. Chegando à estrada velha, tudo parecia ainda mais estranho. A chuva tinha parado, mas a atmosfera era pesada, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Procurei pelo menos algum rastro do homem que tínhamos socorrido. Sangue, marcas no asfalto, qualquer coisa. Não havia nada. Nem mesmo as marcas de freio da ambulância estavam lá. Enquanto andávamos pela estrada, ouvimos passos vindos do mato ao lado. Camila segurou meu braço com força. "Você ouviu isso?" Eu balancei a cabeça, tentando ignorar o nó na garganta. As sombras entre as árvores pareciam se mover, mas podia ser só a nossa imaginação. Ou não. Voltamos para a ambulância, e o silêncio dentro do veículo era quase insuportável. Camila olhou para mim e disse o que eu estava tentando evitar pensar. "Rodrigo, acho que esse cara nem era humano." Depois que Camila soltou aquela frase, eu ri.
mas foi um riso nervoso. Não começa com essas ideias, Camila. Isso é coisa da nossa cabeça. Só que por dentro eu sabia que ela podia estar certa. Nada daquela noite fazia sentido. De volta à base, enquanto tentávamos registrar o incidente, a mancha de sangue reapareceu, mais intensa e espalhada. Limpamos de novo. Esfregamos até nossos braços doerem. Não adiantou. Parecia que o sangue estava impregnado no banco, como se a ambulância tivesse absorvido aquilo. Camila não conseguiu dormir no dia seguinte, e nem eu. Foi ela quem sugeriu que investigássemos a tal Estrada Velha. Confesso que a ideia de cavucar o passado daquele lugar me deixava desconfortável, mas ao mesmo tempo eu precisava de respostas. Senão, aquilo ia me enlouquecer. Passamos horas pesquisando na internet e perguntando a pessoas da cidade. E, bem, não demorou para encontrarmos histórias bem estranhas sobre a estrada. Décadas atrás, um jovem foi atropelado ali e, segundo os jornais da época, ele estava sendo levado de ambulância para o hospital quando simplesmente desapareceu. Nunca encontraram o corpo. Foi aí que os boatos começaram. Motoristas relatavam ver uma figura ensanguentada na estrada pedindo ajuda, mas ao se aproximarem, ela sumia. Rodrigo, você tá vendo o padrão, né? Disse Camila, com os olhos arregalados. Eu só balancei a cabeça. Era coincidência demais. E a coisa ficou ainda mais sinistra quando voltamos para a ambulância naquela noite. Eu juro, enquanto dirigíamos, senti como se tivesse alguém sentado no banco de trás. Olhei pelo retrovisor e por um segundo vi uma sombra que não deveria estar ali. Mais tarde, em casa, as coisas só pioraram. Comecei a sonhar com o homem. Ele estava sempre sentado na ambulância, me encarando com aqueles olhos fundos e vazios, murmurando coisas que eu não conseguia entender. Acordei suando frio várias vezes e a cada sonho eu sentia que ele queria me dizer algo, como se estivesse pedindo para eu fazer alguma coisa. Naquela mesma noite, Camila me ligou, completamente apavorada. Rodrigo, eu achei algo no pedaço de papel que pegamos na ambulância. As palavras, elas formam datas e nomes. São pessoas que desapareceram na Estrada Velha. Aquilo foi o estopim. Eu sabia que não tinha como fugir mais. Precisávamos voltar lá e confrontar o que quer que fosse aquele mistério. Não era mais sobre medo, era sobre entender, sobre terminar o que começamos. Voltar para a Estrada Velha naquela noite foi como entrar num pesadelo consciente. O ar parecia mais pesado, como se algo invisível estivesse nos pressionando a desistir. Camila estava ao meu lado, segurando o pedaço de papel com as palavras borradas. Ela tentava ser firme, mas eu percebia suas mãos tremendo. E eu? Meu coração parecia um tambor, batendo descompassado a cada quilômetro que nos aproximávamos do local. Paramos a ambulância no mesmo ponto onde encontramos o homem pela primeira vez. A estrada estava deserta e o silêncio era quase ensurdecedor. A única luz vinha dos faróis da viatura, iluminando o asfalto molhado. É aqui, sussurrou Camila, apontando para o lugar onde o corpo estava caído naquela noite. Não havia nada ali, mas o frio que senti naquele momento não era normal. Era como se algo estivesse nos observando, esperando. Foi então que a ambulância simplesmente apagou. Os faróis, o motor, tudo. Ficamos no escuro total. Rodrigo, isso não tá certo. Não tá certo, Camila dizia apavorada. Tentei acalmá-la, mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ouvimos um som. Passos. Passos lentos, arrastados, vindo da mata ao lado. A figura saiu das sombras devagar, iluminada apenas pela luz fraca de uma lanterna que Camila segurava. Era ele, o homem que tínhamos atendido. Mas ele não parecia vivo. Sua pele estava pálida, os olhos fundos e um corte enorme atravessava seu peito. Ele levantou o braço e apontou para a mata, como se quisesse nos mostrar algo. Você tá vendo isso? Perguntei com a voz quase sumindo. Camila apenas balançou a cabeça, os olhos arregalados. Decidimos seguir a direção para onde ele apontava.
Cada passo dentro da mata parecia uma eternidade. O silêncio era quebrado apenas pelo som das folhas secas sob nossos pés. Foi então que encontramos uma cova rasa, coberta por folhas e galhos. Rodrigo, Camila, estávamos congelados, mas sabíamos o que fazer. Cavamos com as mãos e lá dentro encontramos restos humanos. Ele não precisava dizer nada. Sabíamos que eram os dele. De repente, o homem desapareceu, assim como tinha aparecido. Ficamos ali em silêncio, olhando para o que tínhamos encontrado. O frio que sentíamos agora era diferente. Não era mais o medo, mas algo mais profundo, como um alívio, como se a energia pesada tivesse ido embora. Levamos os restos mortais para as autoridades. Enquanto esperávamos, percebi algo na ambulância. A mancha de sangue finalmente tinha desaparecido. Era como se de alguma forma tivéssemos encerrado a história. Mas no fundo, eu sabia que aquilo não era o fim. Dias depois, durante um plantão tranquilo, recebemos um novo chamado. Era um atropelamento na mesma estrada velha. Quando o rádio anunciou a localização, um arrepio percorreu minha espinha. Camila e eu trocamos um olhar que dizia tudo. Pegamos a ambulância e seguimos, sabendo que estávamos indo em direção ao desconhecido mais uma vez.